Acho que já deu aí para entrar, né? Agora que eu estou vendo aqui, a Rayana, a Raíssa, que não está conseguindo entrar, ela está dizendo que está com bloqueio no celular dela. A filha dela está tentando descobrir, mas não conseguiu de jeito nenhum. Ela pede, mas tem alguma coisa, acho que é no celular dela mesmo. Tá, mas eu acho que é algum bloqueio que ela disse que tá. Não consegue entrar. Tu já tá. Tá certo. Então vamos lá, gente. Continuando aqui, eu vou falar de mais alguns outros alimentos. E essa aqui é uma listinha que eu chamo de compra inteligente, né? Que são alimentos selecionados para potencializar a pele, hormônios, intestino e outras coisinhas aqui que a gente vai ver, tá bom? Pode passar, Rayana. Aí vamos lá. Quem é que está precisando aí de colágeno, de brilho aí na pele? Quais são os alimentos que a gente pode, né, colocar mais para melhorar esse colágeno de pele, de cabelo, de unha, né? Então, esses alimentos aqui que eu vou citar são alimentos que vão ajudar na produção de colágeno, na reparação de pele e na elasticidade a longo prazo. Outra coisa que eu queria dizer sobre os alimentos funcionais, sobre alguns desses que a gente falou, eles funcionam, gente, mas para eles funcionarem, a gente precisa usar, né? Fazer o uso contínuo, né? Variando. Um dia eu uso uma coisa, outro dia eu uso outro, mas eu usar. Porque senão a gente não consegue ver o resultado, entendeu? Então, olha lá, a semente de abóbora, gente. Semente de abóbora é riquíssima em zinco, e zinco ajuda na reparação de pele, além de também ajudar no intestino, na barreira intestinal, é excelente para quem tem disbiose, zinco é excelente. Então, eu falo da semente de abóbora, me puxa pele, e zinco, mas me puxa zinco, que já vai melhorando em outras coisas, entende? Alimento funcional é excelente, porque não serve só para uma coisa. Dificilmente um alimento vai servir para uma única coisa. Ele junta e tem vários benefícios. E aí, a semente de abóbora foi o que eu coloquei para vocês fazerem aquele mix de semente e colocar mesmo em cima de salada ou em cima das frutas, fazer ela tostadinha, fica muito bom. Mamão, gente, riquíssimo em vitamina C, que também vai estimular o colágeno. Caldo de ossos, gente, excelente para pele, para produção de colágeno. Eu vou botar, eu não sei se amanhã ou depois de amanhã, quando o jejum for mais prolongado, eu vou colocar as receitinhas de caldo de ossos, tá bom? Semente de chia. A chia, gente, também riquíssima em ômega 3, que vai melhorar a textura de pele, que vai melhorar a cognição, né? A semente de chia vai também criar um gelzinho no intestino. Então, é excelente. O pepino, gente, serve muito para hidratação e suporte da pele, certo? Porque tem muita água, muito líquido. Então, a gente precisa disso para ter uma pele melhor. A própria água, gente, às vezes a gente está com a pele ressecada porque não bebe água adequadamente. E aí a pele resseca. Gente, tudo o que a gente vai expor no nosso exterior vem de dentro. Se a gente tem uma pele boa, é porque a gente come bem. Então, é realmente de dentro para fora. Entendem? Pode passar. Aí, para o equilíbrio hormonal e anti-inflamatório, nós já falamos aqui de alguns, né? Alimentos que ajudam no metabolismo do estrogênio, na regulação de cortisol, lembra que a gente falou de cortisol ontem? E na estabilidade de glicose. Semente de linhaça, que a gente falou ainda há pouco, que vai regular estrogênio e vai desintoxicar. O brócolis, que eu já falei dele, que apoia as vias do fígado. Lembrando que o brócolis, para quem sofre de SIBO, não é indicado. Ovos, gente, ovos é um nutriente essencial, primeiro porque ele é riquíssimo em proteína, né? A lentilha, gente, também é uma leguminosa excelente para glicose e evita picos hormonais. A lentilha, você vai fazer igual faz feijão, coloca de molho. Isso também é muito importante, gente, falando de molho e remolho. Existem alguns alimentos que causam gases porque a pessoa simplesmente faz.
não coloca de molho. Feijão, lentilha, grão de bico são alimentos que precisam ficar de molho e remolho durante 24 horas. E você trocando aquela água. Porque aí você tira os antinutrientes daquele alimento. Porque sim, gente, tem alimentos que têm antinutrientes, mas não significa dizer que a gente não possa comer. Mas a gente precisa fazer o pré-preparo corretamente. Então, quando vocês forem fazer feijão, lentilha e grão de bico, colocar de molho e trocar essa água do molho. E pode colocar vinagre e a folha de louro. Ajuda a tirar esses antinutrientes, certo? Abacate, gente, uma gordura, é uma fruta, mas é uma fruta que é riquíssima em gordura de boa qualidade e que estabiliza o quê? Cortisol. E às vezes tem muita gente que é resistente ao abacate, porque não é uma fruta que, por exemplo, tem um sabor, né, doce. Eu gosto muito do abacate mais para receitas salgadas. Eu gosto muito de fazer guacamole, coloca ali um pouquinho de sal, de limão, corta cebola e tomate, aí coloca em cima da salada mesmo, fica excelente, ou em cima de algum pãozinho que você tiver sem glúten, é muito bom. Eu gosto demais de abacate assim. E aí, alimentos anti-inflamatórios, gente, que regulam a inflamação crônica, que acelera, que a inflamação crônica, ela vai acelerar o metabolismo da pele. Então, a gente precisa usar alimentos que vão contra isso, certo? Então, azeite de oliva, como eu falei ontem, traz reparação celular e barreira da pele. A cúrcuma, que eu falei ainda há pouco, que é um excelente anti-inflamatório. A cúrcuma é o açafrão, é o mesmo açafrão, que aí você pode usar aí para temperar frango, fica muito bom, fazer um arroz de açafrão, é delicioso. Ou também pode botar em cápsula. As frutas vermelhas, gente, excelente antioxidante, né? Contra os radicais livres. O gengibre, a gente já falou dele, que melhora a digestão e reduz inflamação interna. Pode passar, Rayana. E a saúde intestinal, gente? Antes de eu falar um pouquinho aqui da saúde intestinal, eu preciso dizer para vocês que nunca se teve tantos problemas intestinais como se tem agora. Por quê? Porque as pessoas comem mal, as pessoas comem muito açúcar, comem muito ultraprocessados, como a gente falou ontem, e isso acaba com a nossa barreira intestinal. E aí a gente acaba tendo muita permeabilidade intestinal. O que é isso? Aquilo que era para gente, porque o intestino, gente, é o órgão que vai absorver os nutrientes. A gente come e é lá no intestino que esses nutrientes são absorvidos. Mas eles só vão ser absorvidos e só vão gerar outras coisas que precisam ser geradas lá, como alguns hormônios que a gente falou, se esse intestino estiver saudável. E aí, para esse intestino estar saudável, eu preciso me alimentar bem e também eu preciso, por exemplo, tirar os micro-organismos que não deveriam estar lá. Então, aqui eu preciso dizer, a gente precisa desparasitar pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano a gente precisa fazer a desparasitação, né, com uma indicação médica. A gente precisa fazer e aí repor os probióticos, que são as bactérias boas que o nosso intestino precisa ter. Dentro do nosso intestino tem bactérias boas, que a gente precisa delas, mas às vezes existem mais bactérias ruins que crescem e causam problema no nosso intestino. E aí a gente precisa dos probióticos. Lembra que eu falei ainda agora que probióticos e pré-bióticos são compostos bioativos? Então, qual a diferença deles? Os probióticos são as próprias bactérias, são os bichinhos. Eu digo aqui para a Abigail, a gente está comendo bichinhos, mas esses bichinhos são bons. E aí, quais são os alimentos que a gente tem esses probióticos? Iogurte natural é um deles. Kefir é um deles. Então, por isso, a gente precisa ter esses alimentos fermentáveis no nosso dia a dia. Mas, às vezes, a gente também precisa... A gente está com tanta deficiência de bactérias boas no nosso intestino que muitas vezes a gente precisa manipular as cepas para a gente reintroduzir no nosso intestino. Mas daí isso aí tem que ser indicação do médico ou de um nutricionista, tá bom? Então, por isso que aqui entra o iogurte natural,
porque são os bichinhos saudáveis que precisam estar dentro do nosso intestino. Mas a gente precisa dos pré-bióticos, que são os alimentos desses bichinhos. Então, a gente precisa ter as boas bactérias e precisa ter o alimento para alimentar essas bactérias para que elas permaneçam vivas. E aí, quem são os pré-bióticos? Farelo de aveia, chia, psyllium, todas essas fibras, elas são os pré-bióticos, tá bom? Então, o iogurte natural é o probiótico que ajuda o equilíbrio da microbiota intestinal. A chia vai alimentar e vai aumentar a diversidade dessas bactérias boas no intestino. E o farelo de aveia, como eu já falei, é a fibra que vai ajudar na digestão, no funcionamento intestinal, entendeu? A erva doce, gente, é excelente erva doce para fazer um chazinho, reduz inchaço e desconforto digestivo. Outro que não está aqui, que é excelente para intestino e digestão, é o alecrim. Alecrim, tu pode comprar o alecrim e colocar por cima ali da comida, depois de pronta. Ou pode também fazer o chá do alecrim, excelente para digestão. Chá verde, gente, também vai apoiar a saúde intestinal e reduzir o estresse oxidativo. Então, ficou claro aí para vocês essa diferença de probiótico e de pré-biótico? E que a gente precisa deles dois para uma boa saúde intestinal? Foi entendido isso? Pode passar, Rayana. Eu acho que esse é até o último, né? Então, aqui é um resuminho dessa lista. Para pele e colágeno, semente de abóbora, mamão, caldo de ossos, chia, pepino. Hormônios, a linhaça, o brócolis, ovos, lentilha, abacate. Anti-inflamatórios, azeite de oliva, cúrcuma, frutas vermelhas, o gengibre. E para o intestino, iogurte natural, chia, farelo de aveia, erva doce e chá verde. E outros que eu também já falei, né? Como o alecrim, por exemplo. Então, gente, isso aqui é uma lista, é um resumo de alguns alimentos. Não tem como a gente falar de vários alimentos. Eu quero só falar de dois aqui que eu anotei, que eu vi que eu não coloquei aí. O resveratrol, gente. Resveratrol também é excelente anti-inflamatório, cardioprotetor, muito bom para a produção de mitocôndrias. Mitocôndrias são células que vão acelerar nosso metabolismo. E aonde que tem resveratrol? Em uva, na uva roxa, no suco de uva integral. É excelente, porque é rico em resveratrol, tá? Outro alimento também é a peperina, que é a pimenta do reino, que aí você encontra, por exemplo, naquele temperinho que a gente chama de lemon pepper, que é uma mistura de pimenta do reino com limão. Então, olha, um tempero excelente, que tem composto bioativo, que é anti-inflamatório, antioxidante. Então, gente, a gente tem uma infinidade de alimentos, como eu falei no começo. Aqui são alguns, mas tudo aquilo que Deus criou e colocou na natureza tem composto bioativo, faz bem para a nossa saúde, vai tratar algum problema, vai prevenir doenças. A gente só precisa incluir na nossa dieta. Frutas, verduras, legumes, esses chás, esses compostos, tudo isso que a gente falou precisa fazer parte da nossa rotina, para que a gente tenha saúde. Certo? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar de algum alimento que eu não falei? Outra coisa muito legal, gente, que é porque está aqui pertinho de mim, que eu faço muito uso, ó, é dos óleos essenciais. Eu tenho alguns aqui que eu fico aqui pertinho de mim, eu digo que esses aqui são os meus perfumes. Eu cheiro óleo essencial. Gente, óleo essencial também é excelente, tá? Para muitas coisas, para ansiedade, para problemas respiratórios. Tem uma infinidade de benefícios, cada um. Por quê? Porque todos eles são feitos de quê? Da natureza. Do hortelã, do eucalipto,
da camomila, né? Eles são extraídos dessas folhas da natureza. Então, realmente, também fica a dica aqui, que é muito, muito interessante para a nossa saúde, tá bom, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês são tímidos, vocês não perguntam nada. Vocês só perguntam lá no grupo, né? Mas, gente, assim, de novo, eu quero agradecer vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês aí estarem aí gastando não, investindo o tempo de vocês aprendendo um pouco sobre alimentação, sobre os benefícios de cada um deles. Esse material eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, vocês imprimam, gente, leiam isso aqui, se debrucem nisso aqui, é muita riqueza que vocês, assim, podem trazer para a vida de vocês. Tá bom? Então é isso. Eu queria só fazer a fotinho de hoje. Aí tu tira só a imagem, né? Aí abre. Se vocês puderem aí abrir as câmeras de vocês para a gente tirar uma foto. Eu não sei quem é que está com o celular que pudesse tirar a foto, eu peço para tirar aí. Ou tá